Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos e todas bem-vindos a mais esse encontro. Estou aqui novamente a convite da diretoria, na pessoa da Juliana, a quem eu agradeço. Agradeço a todos vocês pela oportunidade de podermos conversar um pouco, refletir sobre o Evangelho de Jesus, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, de analisarmos e dar mais alguns passos no nosso aprendizado, na nossa caminhada evolutiva. Vamos pedir a Deus, o nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos ilumine, que ilumine a todos nós, para que possamos, de fato, aprender alguma coisa, aprender um pouco mais e, principalmente, que consigamos entronizar esses aprendizados e aplicá-los no nosso dia a dia. Que esse é o principal objetivo do nosso estudo continuado, da gente estar sempre estudando, sempre procurando aprender, né? É aplicar esses ensinamentos, aplicar o aprendizado na nossa vida cotidiana. E é isso que nós esperamos em mais essa noite, em mais esse encontro. Então, agradecidos por essa oportunidade, nós vamos iniciar os trabalhos dessa noite. E essa noite nós vamos refletir sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: amai os vossos inimigos. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 43 a 48, onde Jesus disse assim: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus. Ele faz vir a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Porque se amardes só o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem isso também os publicanos? Se saudares somente os vossos irmãos, o que fazeis de especial? Não fazem isso também os gentios? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai celestial é perfeito. Jesus está, nesses ensinamentos, está falando de quê? Ele está falando de desinteresse, de despreendimento. Ele está indo um passo além dessa relação de troca. Porque, na verdade, se a gente ama, se a gente sauda, se a gente deseja tudo de bom só para os que nos amam, isso é uma relação de troca. Isso não é uma relação de amor. Eu amo quem me ama. Eu dou a quem me dá. Eu trato bem a quem me trata bem. Isso é uma relação de troca. Então, o verdadeiro amor é o que vai além disso. Por isso que ele fala, amai os vossos inimigos. Então, de certa forma, isso é uma continuidade da reflexão sobre o tema do amor, sobre a lei do amor. Só que aqui o desafio vai além dessa relação de troca. Porque ele trata do amor aos adversários, aos inimigos, aos que pensam diferente, aos que não concordam conosco, aos que não nos bajulam, nos elogiam
o tempo todo. Jesus fala ainda, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, isso está no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos, né? Se Jesus fala, amai os vossos inimigos, esses inimigos nossos, isso não vai contra as nossas tendências naturais? A inimizade não é uma falta de simpatia entre espíritos? Aí a resposta deles é a seguinte: é certo que ninguém vai dar aos inimigos um amor terno, um amor apaixonado. Não foi isso que Jesus disse. Amar aos inimigos é perdoar, é retribuir o mal com o bem. Quem age assim se torna superior aos inimigos, os espíritos nos dizem. Ao passo que quem trata na mesma moeda, ou seja, quem usa o bateu, levou, se coloca no mesmo nível do outro, de quem está lhe ofendendo. Então, e o Kardec, no capítulo do Evangelho, ele continua dizendo que o amor aos inimigos representa uma das maiores vitórias contra o egoísmo e contra o orgulho. É a mais sublime aplicação do amor ao próximo. E Kardec vai além no seu comentário. Ele amplia esse entendimento, resgatando a profundidade do que Jesus disse. Porque o cristão, de um modo geral, segundo Kardec, e os espíritas em especial, têm que estar atentos às responsabilidades do legado espiritual de que nós somos depositários. É um legado. Porque nesses tempos que nós vivemos e que a gente vem vivendo, em que a gente discute a transição planetária e as consequências, as manifestações que essa transição traz, manifestações dolorosas, de conflitos, esses tempos pedem um testemunho de amor, um testemunho de amor por parte de todos aqueles que já dispõem desse ferramental, já dispõem desse conhecimento das leis divinas e da implantação desse mundo de regeneração. Essas pessoas que a gente procura sempre nos incluir nelas, nesse grupo, devem ter uma ação, né, nas suas práticas de singeleza, de pureza, de amor, devem praticar esses ensinamentos. Devem levar isso às últimas consequências, pelos exemplos, não pelo falatório, mas exemplificar essa conduta no seu dia a dia. Jesus diz mais, ele fala, aprendestes o que foi dito, olho por olho e o dente por dente, né? A famosa lei do talião. Eu, porém, vos digo, não resistas ao mal que vos fazem. E ele fala, se alguém te bater na face direita, apresenta também a outra. Se alguém pleitear a sua túnica, dá também o manto. Né? E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminha 2000. Jesus está falando que nós temos que usar como ponto de partida não revidar o mal com o mal. Dar o direito de cada um ser como é e também nos dar o direito de sermos como somos. Nunca devolver o mal pelo mal. Se o outro é um caluniador, se ele levanta um falso testemunho contra você, você, no seu íntimo, sabe que ele está mentindo. Então não tem porquê. Não tem porquê revidar. Se ele nos caluniou, né,
Ele é o algoz, nós somos a vítima. Então o problema de consciência é do outro. O problema de consciência é de quem ofendeu. A gente não precisa revidar essa ofensa. Toda vez que eu fico com raiva de alguma pessoa por causa de alguma ofensa, ele está me manipulando. Eu não posso deixar que ninguém me manipule. Eu não posso permitir que um desequilibrado oriente as minhas ações, né? Esquecer é outra coisa. Esquecer é uma questão de memória. Não devolver o mal com o mal depende da gente, depende da nossa atitude. Esquecer depende da memória. O perdão é não devolver o mal com o mal. Nós sentimos o impacto de uma ofensa. Não temos como evitar, porque a raiva é fisiológica, né? É uma forma de defesa, é um instinto de defesa que nós ainda temos como espécie, né, que busca sobreviver. Nós ainda temos esse instinto. Mas conservar mágoa, aí já é da vontade. A defesa é uma coisa, a mágoa é construída, é conservada. Divaldo Franco tem conta uma historinha que é interessante. Que uma pessoa foi visitar um doente num hospital, um hospital de doentes mentais. E ele estava lá fazendo a visita acompanhado por um psiquiatra. E ele ficou impressionado com a forma como o psiquiatra reagia aos internos, aos doentes. Porque à medida que eles iam caminhando, eles iam encontrando aquelas pessoas que estavam em tratamento e eles falavam as coisas mais diversas. Passava um e falava, doutor, já estou curado. Aí o doutor respondia, ok, muito bom. Outros passavam, falavam alguns absurdos, que ele às vezes dava atenção, às vezes não dava, concordava ou não e continuava caminhando. No final da visita, esse visitante perguntou para o médico, né? Perguntou sobre aquela atitude, né? Por que ele reagia daquela forma, e ele respondeu, eu sou saudável, eu não posso me atingir com o que eles dizem ou com o que eles fazem, eles são os doentes. Então é isso, nossa atitude tem que ser essa. Se nós nos consideramos saudáveis, se nós nos consideramos preparados, nós não temos que ficar ofendidos, nós não temos que alterar a nossa conduta em função do que os outros falam ou do que os outros dizem. Como nós podemos amar nossos inimigos, então? O que é amar os inimigos? É perdoar. Porque aquele que não perdoa não pode amar. Reconhecer que uma ação ruim, que uma má ação de um inimigo não define o nosso jeito de ser, a nossa maneira de ser. Nós devemos derrotar ou não devemos derrotar ou humilhar o inimigo. Isso só vai aumentar o ódio daquela pessoa, o sentimento de rancor daquela pessoa contra nós. Nós devemos conquistar, perdoar e conquistar o perdão. Conquistar amizade, conquistar compreensão. E quem são os inimigos? Inimigo é um termo bastante pesado, né? Alguns de nós podem dizer, eu não tenho inimigos, eu procuro não fazer inimigos. Mas não é uma questão só de fazer ou não fazer inimigos. Coisas que nós falamos, atitudes que nós temos, pode ofender as pessoas. Pode ofender uma pessoa ou outra. Aquilo pode gerar um ressentimento.
Aquilo pode gerar uma frustração, uma mágoa, que se não esclarecida, ela vai se transformar numa inimizade, né? Então, nossos inimigos são aqueles que sofreram alguma ofensa da nossa parte, por palavras, por atitudes, como eu disse, que guardaram essa mágoa, esse ressentimento por nós e passam a querer que a gente pague por aquilo, passam a desejar o nosso mal, né? E nós podemos ter inimigos encarnados e desencarnados. Os inimigos desencarnados, né, que a morte nos livra da presença física dessas pessoas, mas elas continuam nos odiando, continuam nos perseguindo, mesmo depois de deixarem o corpo. E no mundo invisível, isso se manifesta em ódio, através das obsessões, das possessões, né? Então, como é que nós podemos resolver isso, evitar isso? Usando os ensinamentos de Jesus. Jesus deu o manual completo para nós. Tudo está lá. Então a gente vai lá e encontra lá em Mateus, no capítulo 5, né? Reconciliai o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. Por quê? Para evitar exatamente isso que eu estava dizendo. As perseguições, as obsessões, as possessões, porque elas acontecem, né? Emmanuel, através do Chico Xavier, da psicografia do Chico Xavier, ele esclarece essa questão para nós e coloca uma coisa muito importante. Ele diz assim: o fruto revela a árvore, a obra fala do homem. Quem te provoca através do escárnio mostra-se mal informado ou doente. E quem te fere através do insulto traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Não lhe sanarias o mal à força de palavras somente, ou seja, essas pessoas não seriam curadas apenas com palavras. Dá-lhes, ele diz, conhecer a própria rota do trabalho edificante que realizas na luz divina. Inspira-te o verbo justo no instante certo. Ou seja, dá a conhecer a essas pessoas a sua atitude, o seu trabalho. Se eu falei alguma coisa que ofendeu alguém, que atingiu alguém no seu orgulho, na sua vaidade, e aquilo causou uma mágoa, além de eu reconhecer e pedir perdão e tentar obter o perdão dessa pessoa, procurando e conversando, também nas atitudes eu devo apresentar a essa pessoa as minhas desculpas, nos meus atos, nas minhas atitudes, mostrando para ela que aquilo foi um equívoco, né? Essa pessoa assim, vendo a minha ação, vendo a minha forma de ser, vai me perdoar e vai esquecer aquela, esquecer não, mas vai relevar aquela mágoa, aquela ofensa. Então, amar aos inimigos é não ter ódio, é não ter rancor, é não ter nenhum desejo de vingança, de devolver na mesma moeda. É desejar o bem e não o mal. É se alegrar com as vitórias dos outros, né? Quando uma pessoa tem um resultado bom, um resultado feliz, é a gente também ficar alegre junto com ela, nos alegrarmos junto com essa pessoa. É perdoar incondicionalmente. Isso é amar ao inimigo. É isso que Jesus
está dizendo. O pacifista americano, o pastor Martin Luther King, diz uma coisa que é fundamental nessa nossa reflexão. Ele fala assim: o ódio destrói a estrutura da personalidade daquele que odeia. A qualquer momento, o ódio é um câncer que corrói o centro vital da sua existência. Olha isso. É como o ácido corrosivo que consome o melhor e mais central objetivo da sua vida. Por isso Jesus nos manda amar, pois o ódio destrói tanto quem odeia quanto quem é odiado. Então não pensemos nós que odiando alguém, que desejando o mal para alguém, que isso só vai. Não, a gente sabe da lei do retorno, a gente sabe da lei de causa e efeito, a gente sabe que toda ação provoca uma reação. Que tudo que nós emitimos, nós recebemos de volta. A lei da atração, né? Então, ao odiar os outros, nós demonstramos que somos vítimas do comportamento ruim deles, né? Ao amá-los, nós revelamos quem somos, quem está no controle, né? Quem controla essas circunstâncias. Quando nós amamos, nós controlamos. É claro, a gente fala, voltando um pouco a falar de inimigos, né? Eu acho que a palavra que cabe melhor é adversário, né? Inimigo é uma coisa bastante pesada, como eu disse. É que quando Kardec codificou o Espiritismo, né, há 150 anos atrás, essa palavra tinha um efeito mais prático no dia a dia. Hoje a gente dificilmente trata alguém como inimigo, né? A gente trata mais como adversário. Mas nós temos o direito de lutar pelos nossos ideais, pelos nossos pontos de vista, sem impor a nossa opinião, o nosso ponto de vista, respeitando as posições e as opiniões dos outros. É isso que nós temos que evidenciar nos dias de hoje. Porque hoje, nos dias de hoje, apesar de inimigo ser uma coisa quase que, já era uma coisa quase que superada, ele voltou muito à baila, principalmente na questão do nosso país, na questão do momento que nós estamos vivendo. Olha como nós estamos divididos, né? Se bem que a divisão é uma coisa quase que natural dos agrupamentos humanos. Todo lugar onde se reúnem 10, 15, 20 pessoas e formam um grupo, logo tem uma dissidência e aquilo racha e forma um segundo grupo, né? Por quê? Por causa da intolerância, por causa do orgulho, da vaidade, porque não aceita a opinião, porque um não aceita a opinião do outro, porque não se dá ao outro o direito de pensar diferente. Mas, de novo, nós temos que buscar o exemplo em Jesus. Jesus combateu as trevas espalhando luz. Combateu a violência pregando a paz. Combateu a intolerância com a indulgência. O inconformismo com a compreensão. As queixas, as lamentações com resignação e com fé. Combateu a vingança com o perdão, o egoísmo com a caridade, né? Então, e não foi só falando, Jesus vivenciou isso, exemplificou isso no seu dia a dia. Então é isso, o ódio. Jesus deu a fórmula perfeita para o combate ao ódio, é o perdão. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, quantas vezes for necessário. O perdão nos afasta do ódio.
se porventura formos atingidos pelo ódio. E se formos atingidos pelo ódio, o primeiro passo é segurar o baque, sentir o baque e, de todos os modos, segurar e calar a boca, ficar quieto. Contar até 10, contar até 100 se for necessário. Se for preciso, procurar um local, se retira daquele ambiente. Procurar um local onde a gente possa nos recolher, onde possamos olhar para dentro e nos acalmar, né? Para serenar o nosso ânimo exaltado. Em seguida aquilo passa. E a gente percebe que se tivesse tomado uma atitude naquele momento, teria feito uma bobagem, teria feito uma besteira, teria piorado toda aquela situação e, pior do que isso, teria perdido o controle, não só o controle sobre nós, mas o controle sobre a situação. É muito mais fácil controlar uma situação quando a gente mantém a calma. Veja o exemplo, por exemplo, de Pedro, Simão Pedro, né? Quando o soldado do Caifás chegou para prender Jesus, né? Quando chegaram lá no horto para levar Jesus, ele já sacou a espada e cortou a orelha do soldado. Já foi para o ataque. E Jesus falou para ele: calma, Pedro, recolhe a tua espada. Quem vive pela espada, morre pela espada. Quem vive pelo ódio, morre pelo ódio. Quem persegue odiando, vai ser perseguido odiando, nesta ou na outra vida. Até que reconheça que o único caminho é o perdão. Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celestial. Esse é o ensinamento de Jesus. Essa é a recomendação. Nós poderíamos viver num mundo melhor? Claro, poderíamos viver num mundo melhor. Nós merecíamos viver num mundo melhor? Cada um aqui, se eu perguntar, vai dizer que merecia viver num mundo melhor. Isso é perfeitamente possível. Viver num mundo melhor é perfeitamente possível. Basta que perdoemos mais, basta que amemos mais. Assim a gente vai viver num mundo melhor. Porque o mundo que nós vivemos, a gente sabe, é o reflexo exato do que nós somos. O que Jesus nos diz nessa passagem é que nós temos que ir além, né? Quando ele fala amar os vossos amigos, saudar os seus amigos, isso não fazem os publicanos, isso não fazem os gentios, os fariseus. Jesus falava muito dos publicanos, dos gentios, falava muito dos fariseus, dos escribas. E essas pessoas não eram bandidos, não eram criminosos. Eles eram todos cidadãos de bem, eles cumpriam todas as suas obrigações. Eles eram cumpridores da lei que eles conheciam até então. Eles iam ao templo, faziam suas ofertas, pagavam seus impostos, né? Cumpriam toda a lei. Então, quando Jesus fala isso, ele está dizendo exatamente isso, que isso só não basta, é preciso ir além. Amai os vossos inimigos, os vossos adversários. Porque amar os vossos amigos, os seus compadres, todo mundo faz isso. Todas as pessoas de bem fazem isso. Mas não é suficiente. Né? Orai pelos vossos inimigos, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Então, meus amigos, é isso.
É isso que a gente queria refletir e deixar nessa noite. Que a paz celestial, que a paz do nosso Pai maior se faça para todos nós. Que o nosso Mestre Jesus nos ilumine, que tenhamos uma semana de trabalho, de compreensão, de amor e de perdão. Muito obrigado, boa noite a todos.